Olá, queridos, a paz. Eu quero dar as boas-vindas para esse culto de celebração e hoje um culto mega especial. Estaremos celebrando a Santa Ceia. Então prepare aí os seus elementos, o seu pão, o seu suco, porque daqui a pouco estaremos juntos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Agora eu quero pedir a você que envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos cultuar o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Então vamos entrar, louvar ao Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Amém. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, a tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Aleluias. Eu quero convidar você, nesse momento, você que está aí na sua casa, cultuando a Deus junto conosco nesse dia. Eu quero convidar você a levantarmos juntos o clamor pelas famílias, as famílias da nossa igreja, as famílias dos nossos vizinhos, a nossa família. Eu quero que você agora concorde em fé comigo, concorde em fé com
ligar juntos nesse dia. Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós dizemos que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração sejam dadas ao Senhor. E nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, colocamos a nossa família diante do Senhor e queremos levantar um clamor para que o Senhor possa agir de forma sobrenatural sobre os lares desse dia. Ó Deus, dê ordem aos Teus anjos para ir de encontro, Senhor, a cada casa, a cada família que nós intercedemos e colocamos diante de Ti nesse dia, Pai. Nós concordamos em fé, liberamos uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de vida, uma palavra de paz, uma palavra de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todas as famílias, em nome de Jesus. Nós declaramos isso nesse dia, Senhor. Nós servimos ao Deus vivo e poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és santo, santo, santo. Amém, queridos. Que bom nós estarmos nesse culto tão abençoado, tão precioso. E depois desse louvor poderoso, eu tenho certeza que você adorou a Deus com muita intensidade aí na sua casa. Eu tenho certeza que você foi tocado pelo Espírito Santo. Agora chegou aquele momento especial do nosso culto, onde você tira aquela foto para postar nas suas redes sociais e fazermos juntos uma onda de evangelismo. Então prepara aí a sua câmera, no 3, você vai tirar uma foto, vai postar nas suas redes, vai colocar nos grupos da igreja e vamos juntos enviar esse link aí para o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Estamos de volta depois desse tempo tão precioso, onde você tirou aquela foto bonita e enviou para todo mundo. Agora nós vamos fazer algo muito importante como parte
do nosso culto a Deus. Nós vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós estaremos expressando a nossa gratidão ao Senhor através da devolução. Quero ler com você esses 2 versículos que está ali no capítulo 3 do livro de Provérbios, Provérbios 3, versos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Nós estamos no primeiro domingo do mês, estamos iniciando esse mês de novembro, e é muito importante entendermos, né, que o Senhor, ele precisa ser prioridade nas nossas vidas, inclusive nas nossas finanças. Por isso que nós precisamos honrar ao Senhor em primeiro lugar, honrar ao Senhor com todos os nossos recursos. E ao cumprir esse princípio, a promessa que está no verso 10, ela é cumprida em nossas vidas, que diz assim: e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Trazendo para os nossos dias, a provisão do Senhor vai ser uma realidade na sua casa e na sua família. Então vamos orar juntos para que Deus possa continuar nos abençoando. Pai, obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Nós entendemos como um privilégio ser um contribuinte, um participante da expansão, do crescimento do Teu reino, através da nossa igreja local. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor multiplique essas sementes e que essas sementes venham produzir uma grande colheita em nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode fazer a sua contribuição agora mesmo usando o nosso QR Code, que está aparecendo aí na sua tela, e potencializando, né, o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Deus abençoe e uma boa semeadura. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos nesse culto tão abençoado, tão poderoso. E agora nós vamos fazer a celebração, a ministração da Santa Ceia do Senhor. Então pega aí os seus elementos, pega o seu pão, pega o seu suco. Nós vamos estar orando e em seguida ministrando esses elementos. E eu tenho certeza que esse é um momento altamente espiritual. E Deus, Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Eu quero ler esse texto que está ali em 1 Coríntios capítulo 11, não é isso? A partir do verso 23, diz assim, são as instruções, né, que o apóstolo Paulo dá à igreja em Corinto acerca desse momento. Ele diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pega o seu pão, por favor, nesse momento. Eu quero orar, eu quero abençoar esse pão, porque quando nós oramos, quando nós apresentamos a Deus, Ele deixa de ser simplesmente um pão. Ele aponta
para o corpo de Cristo, ele aponta para o sacrifício de Jesus. O Senhor, ele se entregou por nós, ele morreu naquela cruz por minha causa, por sua causa, para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Então pegue o seu pão e vamos orar juntos, por favor. Pai, muito obrigado por esse pão que, na verdade, ele aponta para o seu corpo. Ele aponta para o sacrifício da cruz. E nós queremos fazer isso em memória do Senhor. Nós queremos fazer isso celebrando a vida, porque o Senhor morreu naquela cruz, mas a tua palavra diz que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E hoje o Senhor vive e reina, e contigo nós também reinamos, contigo nós também iremos viver a eternidade. Muito obrigado, ó Deus, pelo perdão de todos os nossos pecados, e nós queremos celebrar a vida nesse momento, queremos celebrar a comunhão que nós temos contigo e a comunhão que nós temos uns com os outros, Pai. Que o meu irmão e a minha irmã, ao comer desse pão, que o Senhor esteja ministrando algo sobrenatural, tirando toda enfermidade, tudo aquilo que não provenha de Ti, e que o bálsamo do Senhor possa vir agora sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos comer juntos então do pão, por favor. Aleluia. Você pode agradecer a Deus, você pode fazer a sua oração de forma pessoal. Obrigado, Espírito Santo, nós te adoramos, Pai. Ministra esse coração, ministra essa pessoa nesse momento, ó Deus, que não seja apenas uma santa ceia, mas que seja algo sobrenatural agora acontecendo em cada casa e em cada família. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Pega o seu cálice, por favor. Esse cálice que está com um suco que aponta para o sangue de Jesus. O sangue que purifica, o sangue que liberta, o sangue que nos redime. Nós vamos fazer isso agora com muita alegria, porque o Senhor, ele derramou todo o seu sangue em favor das nossas vidas. Então é o momento de nós reafirmarmos essa aliança essa que está firmada, estabelecida no sangue de Jesus. Então nós vamos orar nesse momento. Apresenta o seu cálice, por favor. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor não poupou uma gota sequer do teu sangue. O Senhor derramou por completo para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos redimidos. Obrigado porque nós somos lavados no teu sangue. Obrigado porque o teu sangue nos traz vida e abundância, Pai. Nós queremos abençoar esse suco que aponta para o seu sangue. Que o Senhor esteja agora manifestando o teu poder sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Vamos beber juntos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Nós nos alegramos, porque nós temos uma aliança contigo e nós temos uma aliança uns com os outros. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, abençoa essa família, porque nós estamos celebrando a vida, nós estamos celebrando a vitória, nós estamos celebrando o teu nome, que é grande, Jesus, que está sobre todo nome, nome o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe e vamos continuar o nosso culto, que o Senhor derrame mais e mais sobre a sua vida. Amém. Olá, Paz Church de São Gonçalo. Vamos nos manter informados com o nosso Paz News?
Life Group é um ambiente de fé, paz e muito amor. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code ou acessando esse endereço, você encontrará os links dos Life Groups que acontecem durante a semana. Toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos uma reunião poderosa com os nossos pastores Lúcio e Heloísa. Fiquem ligados no link que é compartilhado nos nossos grupos do WhatsApp e não deixe de participar. Não basta ser mulher, tem que ser guerreira, né? A minha dica para você é participar da poderosa reunião de intercessão e oração das mulheres guerreiras. Elas acontecem todas as terças e quintas às 17 horas pelo Zoom. Vem orar pela sua família. Com o objetivo de nos capacitarmos para sermos líderes com excelência, nos reunimos toda terça-feira às 20h30 através do aplicativo Zoom. É o nosso Tadel. Venha receber mais de Deus. Eu quero convidar vocês, homens e mulheres, para esse grande mutirão que é o Projeto Florescer. Estaremos nos reunindo no próximo sábado, 7 de novembro, às 9 horas da manhã, para limpar, plantar e trazer muita alegria com lindas flores para a nossa igreja. No final do evento, teremos um almoço. Precisamos da sua ajuda e contamos com a sua participação. Eu tenho um convite muito especial para você. As Mulheres Guerreiras estão completando 2 anos de ministério. E estaremos celebrando com um lindo evento no próximo sábado, 7 de novembro, às 14 horas. Teremos ministração, oração, louvor, dança e muito mais. Venha e traga sua família e convidados. Vai ser inesquecível. Bem, essas foram as informações da semana, mas você pode continuar conectado conosco através do canal do YouTube e das nossas redes sociais. Fiquem agora com a poderosa ministração da Palavra de Deus. Até a próxima! Olá! Nessa mensagem nós vamos abordar a parábola das 10 virgens, que encontra-se em Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Antes de nós lermos esse texto, eu gostaria de fazer alguma menção do contexto dessa parábola. A primeira coisa que nós vemos é que Jesus, no capítulo 24, ele estava falando sobre o final dos tempos. Ele fala sobre aquilo que aconteceria futuramente. E hoje nós vemos que boa parte daquilo que Jesus falou já aconteceu e outras coisas ainda estão acontecendo. E no final, depois que Jesus ele fala sobre o final dos tempos, aquilo que aconteceria e sobre a importância da vigilância, ele conta 3 parábolas. A primeira delas é a das 10 virgens. Logo em seguida, ele fala sobre a parábola dos talentos. E então, sobre a separação de ovelhas e bodes. Então, ele fala 3 parábolas logo após o seu tema sobre o final dos tempos, esse tema escatológico que ele fala com os seus discípulos. Outra coisa que eu gostaria de falar é que essa parábola ela tem sido pregada por diversas pessoas ao longo da história da igreja, com diferentes ensinamentos. Porém, o que nós vemos que todos eles mencionam é que o noivo mencionado na parábola refere-se ao próprio Senhor Jesus. Amém? Então, eu gostaria que você lesse comigo ou acompanhasse Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo.
Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Nós vamos falar sobre 6 preciosas lições que nós podemos aprender com essa parábola. Antes, eu gostaria de enfatizar, logo no final desse momento em que Jesus está falando sobre os acontecimentos que antecederiam a sua vinda, em Mateus 24, de 32 a 35, diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o que eu quero ressaltar nesse início é que nós precisamos estar atentos aos sinais. Nós sabemos, o mundo já percebe que algo está por acontecer. E isso não é apenas aqui no Brasil, isso é uma dimensão muito maior, que envolve todas as nações, todos os continentes. Há uma expectativa de algo, há uma expectativa que algo aconteça. Nós agora estamos vivendo uma pandemia que a Europa hoje já vive a segunda onda, alguns lugares já falam em terceira onda, e nós aqui no Brasil ainda estamos vivendo uma parte dessa primeira onda, ainda não terminamos, até porque o Brasil é um país continental, onde a pandemia ela se coloca de diferentes formas em diversos estados e cidades. Então, o mundo está vivendo esse momento de pandemia. Mas há outras questões que também têm deixado as pessoas bastante ansiosas, preocupadas, temerosas. Mas o Senhor Jesus já tinha avisado, há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, que essas coisas aconteceriam. E essa parábola nos ensina lições preciosas. A primeira delas, quando nós vemos no versículo 1, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Havia uma expectativa do encontro com o Senhor. Essas noivas, elas esperavam esse encontro. Elas representam a igreja, elas representam os filhos de Deus, o corpo de Cristo, que está ansioso pela volta de Jesus. Jesus compara esse encontro à celebração de um casamento. Se você ler comigo em Apocalipse, capítulo 19, de 7 a 9, diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Há um casamento, há uma boda marcada, a celebração desse casamento. E esse casamento refere-se ao encontro de Cristo com a sua igreja, a sua noiva.
Em 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. É claro que nós vivemos e nós temos planos, projetos, sonhos para alcançar em nossa vida. Isso é bastante saudável. Porém, a nossa dimensão, ela precisa ser maior. A nossa expectativa, ela não pode terminar aqui. Ela precisa ir além, precisa ecoar na eternidade. Então, nós aprendemos, como primeira lição, que nós precisamos nutrir essa expectativa desse encontro. A segunda lição que nós aprendemos está nos versos de 2 a 4. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. Além daquilo que elas tinham como óleo nas suas candeias, elas tinham óleo extra. As prudentes se organizaram. As prudentes, elas programaram, planejaram como elas aguardariam com expectativa o seu encontro com o noivo. E as outras 5 não. É interessante colocar meio a meio, 5, 5, porque dá a ideia de escolha. Eu e você, nós temos liberdade de escolha. E nós é que vamos escolher nos prepararmos para o Senhor ou não. Assim como nós podemos pensar em outras questões. Por exemplo, há pessoas que elas só vivem para o agora. Elas não carregam consigo, elas não separam extra, elas só pensam no agora, no aqui, no hoje. Mas e o amanhã? Isso nos faz pensar sobre coisas que nós precisamos guardar, mas também nós precisamos ter como extra. Fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Esse óleo, ele pode ser representado pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele pode também representar a fé. Ele pode representar o amor. Ele pode representar a graça de Deus. Aquilo que é importante, aquilo que vai nutrir o combustível da nossa vida. Porque a partir desse óleo é que o fogo poderia ser aceso e continuar aceso. Então, nós precisamos parar e pensar, será que eu tenho planejado a minha vida? Será que eu tenho programado? Será que eu tenho pensado no amanhã e não apenas no hoje? Você pode pensar isso em termos da sua saúde. Como está a sua saúde hoje? Como estará a sua saúde daqui a 10 anos? De acordo com aquilo que nós fazemos hoje com a nossa vida, aquilo que você tem feito hoje, aquilo que você tem se alimentado hoje, eu estou falando de comida mesmo. Aquilo que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. Então, eu tenho que pensar na minha saúde, eu tenho que pensar nas minhas finanças. Eu tenho provisão separada, guardada para daqui a 5, 10, 15 anos. Eu preciso pensar sobre isso. Porque nós precisamos aprender a não procrastinar, a não deixar para depois, mas fazer aquilo que nós precisamos fazer hoje. Amém? Isso me lembra um exemplo que é trágico, o voo da Chapecoense. Você se lembra disso? Essa tragédia anunciada, terrível, mas foi anunciada por aqueles que sabiam que poderia acontecer. O que aconteceu? Em 28 de novembro de 2016, 77 pessoas estavam no avião. Dessas 77, 71 pessoas morreram. Apenas 6 foram resgatados com vida. E
depois de várias pesquisas, né, várias averiguações do que aconteceu, eles chegaram à conclusão de que não houve combustível suficiente para o trajeto, para o percurso. Então, aquele acidente terrível que ceifou tantas vidas poderia não ter acontecido, porque faltou combustível extra. E não é assim nas nossas vidas? Quantas vezes a gente passa situações que não precisaria passar porque nós não planejamos com algo extra? Pensa sobre isso. E nós aprendemos essa lição também com essa parábola. Terceira lição que nós vemos é que imprevistos acontecem. No verso 5, diz assim: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. As prudentes, elas estavam com óleo extra. O noivo podia atrasar porque elas teriam luz. Mas as imprudentes não. Uma versão diz que elas eram loucas, chama as imprudentes de virgens loucas, porque elas não levaram azeite extra, porque não contavam que o noivo poderia demorar. Então, como você lida com os imprevistos da vida? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que a vida ela não tem só retas, ela tem curvas. E, muitas vezes, nós não sabemos o que vai acontecer após uma curva. Não é verdade? Quem imaginaria que 2020 seria esse ano que nós estamos vivendo? Quem imaginaria que o mundo inteiro pararia, seria forçado a parar por causa de uma pandemia? Mesmo que os filmes mostrassem que isso seria possível, há vários filmes sobre esse tema, nós não conseguíamos imaginar que isso aconteceria nos nossos dias, não é verdade? Está acontecendo. E nós estamos aprendendo que as coisas podem mudar num piscar de olhos, num estalar de dedos. O tempo passou, a espera foi longa e todas aquelas virgens adormeceram. A volta de Jesus tem sido anunciada desde que ele partiu. Se você ler lá em Atos, capítulo 1, os discípulos estavam olhando para cima quando Jesus é assunto aos céus e aqueles anjos falam: por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Então, isso já foi anunciado há tantos anos, não é verdade? Há mais de 2 milênios. E nós temos essa expectativa. Porém, o que nós vemos, em Mateus 24, de 37 a 39, o Senhor também alertou a igreja, os seus discípulos, em relação a isso. Ele disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, o próprio Senhor Jesus já comparou esse momento ao período que antecedeu o dilúvio, em que as pessoas caçoavam de Noé, não acreditavam que aquilo poderia acontecer, e em um piscar de olhos, em um estalar de dedos, tudo mudou. Uma quarta lição que nós aprendemos é sobre o despertamento da palavra profética. No verso 6, nós vemos: à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Todas estavam adormecidas e todas foram despertadas. E eu creio, eu sinto isso no meu espírito, que nós vivemos esse momento de despertamento.
Nós vivemos esse momento em que nós sentimos que a volta de Jesus está muito mais próxima do que já esteve, com certeza. Seja o meu encontro com Ele, com a vinda dEle, ou o meu encontro com Ele, se eu morrer e for até Ele, nós vamos nos encontrar de qualquer forma. E o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Essa é a mensagem que precisa despertar o nosso coração. Está na hora de nós sairmos de nós mesmos, das nossas questões, das nossas mazelas, como diz minha discipuladora pastora Heloísa, das nossas nhacas, dos nossos limites, da nossa mente limitada, vazia e pequena, e olhar para o Senhor, olhar para o alto. E é essa oportunidade que todo esse momento está nos dando, um momento de reflexão, um momento de resiliência, um momento de pensarmos que a vida é muito mais do que materialidade, do que correr atrás do emprego, do trabalho, do que ter família, filhos, isso tudo é maravilhoso, mas a vida vai muito além disso. E Deus, Ele está compartilhando essa urgência com os filhos dele. A Bíblia diz que nós somos reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o Senhor compartilha a nós que temos o Espírito dele, Ele compartilha o clamor do coração dele, que é almas, vidas para Ele. Mas para isso nós precisamos ser despertados de todo esse sono, de toda essa morosidade que por muito tempo tem feito com que a igreja fique engessada, paralisada. E Amós, capítulo 3, 7 e 8 diz: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Está no momento em que nós precisamos profetizar, declarar aquilo que vai acontecer, aquilo que está acontecendo na unção, na graça e no poder do Senhor Jesus. Outra coisa que nós vemos nesse versículo é que esse despertamento, ele ocorreu à meia-noite. Meia-noite fala sobre escuridão, fala sobre ausência de luz. E justamente nesse momento de escuridão, nesse momento em que as pessoas estavam imersas nesse ambiente, é que elas ouvem esse som. Despertem, acordem, vem aí o noivo. Amém? E há esse senso de urgência, saiam para encontrá-lo. Essa é uma mensagem de urgência para nós em nossos dias. Saiamos para encontrar o Senhor. Segunda lição que nós aprendemos é que manter-se cheio é uma decisão e uma responsabilidade pessoal. Nos versos 7 a 9, nós vemos: então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Se você soubesse que você vai se encontrar com Jesus amanhã, o que você faria hoje? Pensa sobre isso. Nós precisamos viver cada dia como se fosse o dia do nosso encontro com o Senhor. Cada dia como se fosse o nosso último dia. Porque nós precisamos estar preparados. Estar preparado não é estar perfeito, mas é ter a consciência pura, é ter a convicção de que nós somos dele e que mesmo que tudo termine hoje,
Mesmo que os céus se abalem, a terra se abale, a nossa esperança ela não vai ser mexida, porque nós confiamos no Senhor. Nós temos comunhão com Ele. Nós temos desenvolvido um relacionamento com Ele. Então, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ficar apavorados. Amém? A salvação é pessoal. Talvez você tenha sido criado na igreja, talvez você tenha ido para a igreja por causa dos seus pais, mas vai chegar um momento em que seus pais não poderão mais fazer as decisões por você. Você se tornará um adulto e você vai precisar fazer suas próprias escolhas. E a palavra de Deus, ela vai precisar ser a luz para a sua vida. Você vai criar decisões importantes para você. Você vai fazer escolhas que vão definir drasticamente o seu futuro. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos buscar o Senhor individualmente. Gostaria de ler com você Efésios, capítulo 5, versos de 15 a 18. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Isso me lembrou o nosso último Tadel. O pastor Lúcio está trabalhando justamente esse texto sobre encher-se do Espírito. Amados, nós precisamos depender do Espírito Santo. E esse texto ele faz uma comparação da pessoa que fica bêbada e ela fica dependente do álcool e da pessoa ficar cheia do Espírito Santo e realmente depender dele para toda e qualquer decisão. E isso é uma escolha pessoal, individual. Sexta lição e última que nós aprendemos nesse texto. Nós precisamos estar sincronizados com o timing de Deus. Deus tem um timing. E Mateus 25, versículo 10 diz: saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Existe um timing de Deus para as questões que Ele quer resolver na nossa vida, para portas que se abrem para nós. E se nós não estivermos sensíveis a esse despertamento, a essa direção do Senhor, nós perdemos isso. Eu tenho visto isso ao longo da minha vida. Quantas portas que Deus abriu e que se eu não entrasse naquele momento, não fizesse a decisão naquele momento, aquela porta se fecharia e eu não teria entrado. Também tive momentos em que Deus me abriu a porta para que eu entrasse e eu deixei passar o time. Isso também aconteceu comigo. Mas, graças a Deus, eu tenho acertado mais do que errado. Isso é muito bom, isso tem me feito prevalecer e vencer. Em 1 Crônicas, há um texto muito interessante, capítulo 12, verso 32. Eu vou ler na versão revista e atualizada e na versão corrigida. Fala sobre os filhos de Isacar. Esse texto, esse capítulo inteiro de 1 Crônicas, fala das pessoas, dos grupos que vieram até Davi, quando ele ainda estava no deserto, fugindo de Saul. Os guerreiros que se uniram a ele. E aí diz, no verso 32 de 1 Crônicas 12, na versão revista e atualizada: dos filhos de Isacar,
conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Fala que eles eram conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Bem interessante isso. E na versão corrigida diz que eles eram destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Dentre esses grupos de guerreiros, havia um grupo de pessoas que eram conhecedores do seu tempo. Isso é bastante interessante. Nós precisamos aprender a estar sincronizados com esse tempo de Deus. E o tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é agora. Enquanto houver vida, enquanto houver respiração, há esperança. Enquanto houver cognição, há esperança. Nós precisamos aproveitar as oportunidades e não deixar passar. Por fim, eu quero dizer que estamos mais próximos da volta de Jesus hoje do que no início. Também estamos no momento em que temos ouvido a palavra profética. O noivo está chegando. E o tempo para o nosso encontro é hoje, a cada dia da nossa vida. Eu vou terminar lendo Salmo 95, de 1 a 8. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Hoje é o dia de ouvirmos a voz do Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa palavra. Eu te agradeço, porque a tua palavra, Senhor, ela nos traz tanta expectativa. Ela também nos exorta à perseverança, nos exorta a cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar, da nossa saúde, das nossas emoções, dos nossos relacionamentos. Senhor, a tua palavra, ela nos inspira a ser pessoas melhores, a estender a mão para o outro, a não caminharmos sozinhos nessa trajetória em que todos vamos nos encontrar com o noivo. Deus, eu oro por aquelas pessoas que sentem que o seu azeite está quase acabando e que não tem provido o azeite extra em suas vidas. Senhor, eu oro para que elas sejam despertadas para buscarem o Senhor, para terem relacionamento contigo. Eu oro para aquelas pessoas que têm sido muito prudentes, que têm exercido a sua vida contigo com paz, com fidelidade, com fé, para que elas possam perseverar sem desmorecer. E eu oro também por aquelas pessoas que queiram começar a caminhar nessa jornada em direção ao noivo, que recebem hoje esse chamado de fazerem parte do teu corpo, da tua igreja, e que dizem sim para o Senhor. Nós ouvimos a tua voz hoje e dizemos: eis-nos aqui. Senhor, estamos aqui para te obedecer, para te amar e para te conhecer mais e mais, até o dia do nosso encontro definitivo contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que
quer entrar em contato conosco, nós temos aqui um número que você pode mandar uma mensagem. Você que quer começar a caminhar em direção a Jesus, quer andar em novidade de vida, entre em contato conosco. E você que assistiu essa mensagem, nós também pedimos que você faça um comentário. O que o Senhor falou ao seu coração? Você tem se preparado para a volta de Jesus? Como essa mensagem te abençoou? Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de muita paz e muita vitória. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Então chama qualquer familiar para ficar do seu lado e veja, vai começar mais um Paz Kids. Tchau, tchau! Alô, Minimal? Minimal, sua incompetente, você conseguiu os meteoros? Sim, consegui. Ainda bem. Eu sabia que eu podia contar com você. E como estão as coisas por aí? Tá tudo igual antes. Eu sabia que eu só poderia confiar essa missão a você. Não existia melhor pessoa para olhar a minha nave na minha ausência. Logo estaremos aí. E agora que tudo está correndo como planejado, só falta esperar. Esperar o quê? A oportunidade, animal! Bom dia, Almirante. O que eu vou aprender hoje? Oh, Joshua, que bom te ver. Hoje vai ser muito lindo. Vamos aprender várias coisas bem importantes, mas primeiro, você pode repetir comigo esta verdade muito importante da palavra de Deus. Tá bom. O que você planta O que você planta e o que você colhe. e o que você colhe. Ok, muito bem. Então, já falamos sobre a palavra de Deus. Primeiro temos que ler, Ler, decorar, também temos que meditar. meditar. Tá. Hoje vamos falar de outra coisa muito importante, que é personalizar e confessar a palavra de Deus. Confessar a palavra de Deus? Sim, mas para confessar temos que personalizar. Então, eu estou enviando para teu tablet aqui alguns versículos. Tá bom, deixa eu ver. Então, vamos começar com Jeremias 29, 11. Então, vamos ler o versículo, vou te mostrar como personalizar para declarar. Diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aqui temos o Senhor falando para o povo de Israel, que estava voltando do cativeiro. Então, o que fazemos, nós aplicamos nossa fé a essa promessa e pela fé tomamos posse e personalizamos. E fazemos assim. Aqui Deus está dizendo, eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Então vamos personalizar e dizer, Deus tem planos de me prosperar. É onde entra a fé. Tu pode repetir comigo. Deus tem planos para me prosperar. Deus tem planos para me prosperar. E não de me causar dano. E não de me causar dano. Planos de me dar uma esperança e um futuro. Planos de me dar uma esperança e futuro. Exatamente. Então, lemos a palavra de Deus, meditamos e já personalizamos para que essa promessa seja nossa. Agora, vamos agora a Salmo 91:10. Você pode repetir comigo este salmo muito importante. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, vamos pegar isso e personalizar. Você quer tentar? Pode personalizar. Mal nenhum me sucederá e praga nenhum chegará à minha casa.
Uau, exatamente. Tipo, eu acho que eu tenho uma tenda, só que é meio ruim, assim. Eu não quero. Exatamente, Joshua. Então, mal nenhum me sucederá e praga nenhuma chegará à minha tenda ou casa ou Apartamento. o apartamento realmente é sua nave espacial, né? Então, pegamos a palavra de Deus, lemos, decoramos, meditamos, personalizamos para que essa promessa seja nossa. Ok? Obrigado, Almirante. Muito bem! Até a próxima, Joshua. Tá. O senhor quer que eu fale alguma coisa pra professora? Professora Esther! Pensando melhor, eu acho que não. Tchau. Como é que desliga esse negócio? Como é que desliga esse negócio? Salmos 91:10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. O livrarei. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Oh, 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 oh. Oh, 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 yeah. Salmos 91:10. Salmos 91:10. Bem, hoje vamos falar sobre Sodoma e Gomorra, que são cidades. Quem já ouviu falar? Eu acho que já, professora. Ló morou em uma delas, né? Exatamente. Então, esse lugar tinha muitos lugares luxuosos, mas tinha também muito pecado. E o Ló decidiu morar lá. Vamos ver? Ló era sobrinho de Abraão e ambos moravam juntos na terra de Canaã. Por terem muitos animais e muitos servos, havia muita briga e confusão entre eles. Então, Abraão e Ló decidiram se separar. Ló escolheu as lindas planícies do Jordão e foi morar numa cidade chamada Sodoma. Sodoma e Gomorra eram duas cidades muito pecaminosas. Alguns anos depois de Ló estar morando em Sodoma, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, o pecado de Sodoma e Gomorra se multiplicou muito. Por causa disso, elas serão destruídas. Abraão ficou muito triste com a notícia, pois sabia que seu sobrinho e sua família moravam lá. Então Abraão orou ao Senhor para interceder pelo seu sobrinho Ló, que morava em Sodoma. E por amor a Abraão, foram enviados 2 anjos para livrar Ló e sua família da destruição daquelas cidades. Sabendo que eram anjos, o povo então tentou entrar na casa de Ló para capturá-los. Mas aconteceu que imediatamente todos ficaram cegos. Então os anjos disseram: Ló, pegue sua família, saia depressa da cidade, pois ela será destruída. Não parem, fujam e não olhem para trás. Então começou a cair fogo do céu, diretamente sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. E Ló, sua mulher e suas filhas saíram imediatamente.
Mas a mulher de Ló não resistiu. Ela ficou muito curiosa e olhou para trás. Naquele momento, a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Ló e suas filhas fugiram para uma cidadezinha chamada Zoar. Como ele não tinha mais casa, foram morar dentro de uma caverna. Toda aquela linda planície, juntamente com as cidades, foram totalmente destruídas. A oração de Abraão foi atendida, porque Deus o amava. Então hoje vocês vão fazer um trabalho em grupo, tá bom? Eu quero saber o quanto que vocês entenderam do vídeo que a gente assistiu. A gente pode escolher os personagens? Podem sim, com certeza. Então, aí essa encenação tem que estar pronta para a próxima aula, tá bom? Ok. Legal. Tá bom. Gente, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher quem vai ser os personagens. São 7 personagens, né? Porque a gente precisa de um Ló, Deus, Abraão, aí as 2 filhas de Ló e a esposa de Ló. Só que eu acho que eu não preciso de 2 filhas de Ló, né? Eu acho que são meio desnecessários, mas enfim, são 7 personagens, talvez pode ser 6 ou 5, mas só tem 4 da gente, então de qualquer maneira vai ter que ter alguém fazendo mais de um papel. Ah, já sei. Alguém pode ser Ló e Deus, porque Deus pode só aparecer como voz. Tá, Abraão, eu acho que essa ideia é boa. Ah, eu posso ser o Ló e Cristina e Amanda pode ser minhas filhas. Eu não quero ser a sua filha, não. Eu sou maior que você. Imagina eu ser filha. E além disso, eu quero um papel importante. Então não vou ser sua filha porque eu sou muito maior que você. Eu já tinha falado que a gente não precisa ter a filha necessariamente. E mesmo assim, você pode ser a filha e a outra pessoa importante. Só que, tipo, eu acho que a gente vai precisar mudar de gênero, porque, tipo, só tem 3 mulheres e o resto é homem, que é 4 pessoas, né? Então tem 4 homens. Enfim, eu acho que metade a gente é metade homem. Mas não tem outra menina que você pode ser Ló homem, não mulher. Então podemos mudar o gênero. Afinal das contas, nem temos pessoas suficientes para fazer todos os papéis. Amanda, você poderia ser a voz de Deus então, né? Porque Deus é importante. Não! Ela não pode ser a voz de Deus. A voz de Deus é mais grave. Como a sua, Joshua. Ah, mas eu não ligo. Ah, deixa a Amanda fazer, não vai mudar muita coisa, não. Mas Amanda, você vai continuar sendo a filha de Ló? Eu acho que sim. Mas eu quero ser alguém importante também. Amanda, isso não importa não, deixa isso pra lá. Mas me deixa ser. Amanda, para de ser babaca. Babaca? Não sou babaca, não. Babaca é todos vocês que não estão comendo essa bolacha. Tá aqui, ninguém tá comendo, só eu. Mas você não tinha que se intrometer também, não, né? É boa. Tá, Abraão não é mais babaca, só Amanda. Mas eu também não Você que é babaca, mano. Mirimão! Por que demorou pra me atender, seu incompetente? Manda logo os meteoros! Teremos uma ótima oportunidade! Agora eu vou poder agir. Hey! Oh, não! Você de novo? Eu te conheço, hein? Na verdade, acho que a última vez que te vi foi quando caiu lá do céu. Porque quis ser maior do que Deus. Olha aqui, eu não tenho tempo pra conversa. Eu vim aqui pra roubar as joias e é isso que eu vou fazer. Nananina, não. Ninguém vai pegar joia nenhuma. Eu estou protegendo as joias. Eu já falei pra você que eu não tenho tempo pra conversa. Como é que você pode me vencer se eu sou muito mais forte que você? Mais forte? Que mentira! Só podia ser, né? O pai da mentira. Pai não! Mãe! Você não sabe que quem tem Jesus sempre vence? Vai embora, vai embora! Eu voltarei! Avise o seu chefe!
Logo me encontrarei com você novamente e vou ganhar de você. E aí, gente, a ensinação já tá pronta? Não, a gente se atrapalhou um pouquinho brigando sobre as falas e tal. Professora, a gente vai perder nota? Infelizmente, sim. Como nada tá pronto, então vocês vão ter que perder uma nota. Que triste, né? É porque as nossas ações sempre vão ter consequências, né? O que a gente planta, a gente colhe. Então vocês vão ter que perder nota, infelizmente. Almirante Arão. Oh, professora Esther, tudo bem? Olha, tudo, é só que eu não tô entendendo como o inimigo não pegou as joias. Eu vi ele na frente aqui da porta aberta, mas não pegou. O inimigo? Uau! Estava lá? Sim. Uau! E não pegou as joias? Muito estranho. Faz muitos anos que ele está tentando pegar essas joias. Pois é, eu tô muito chocada. Assim, eu achava que ia pegar, né? Será que não houve uma intervenção espiritual? Você não acha? Eu acho que sim, porque... Uau, é muito delicado. Se o inimigo pega essas joias, pode trazer o fim do mundo. Pois é. Galerinha! Hoje aprendemos sobre Sodoma e Gomorra e como eles pecavam muito. Eles plantaram o mal e então colheram a morte. Deus teve que fazer chover fogo e enxofre e todos, menos Ló e suas 2 filhas, morreram. Esse é o nosso ponto principal de hoje. Repitam comigo. O que você planta é o que você colhe. E hoje o Joshua aprendeu que quando lemos a Bíblia, também temos que declarar suas promessas. Vamos então declarar o nosso versículo de hoje? Foi Salmos 91, 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você pode sempre declarar esse versículo e receber proteção de Deus. Olha, o nosso tempo já está acabando. Até a semana que vem. Tchauzinho! Transmissão encerrada.